Você destrói seu valor em câmera lenta. Não de modo dramático. Não de uma vez. Você faz isso dia após dia. Resposta após resposta. Presença após presença. Até que chega o dia. Ninguém sente seu peso. Ninguém nota sua entrada e ninguém sente sua falta. Isso não é azar, não é falta de carisma, não é ingratidão alheia. Você ensinou como devem te tratar. Há um princípio que muitos nunca entendem. Ele exige romper o instinto antigo. Quanto mais você se oferece, menos vale. Quanto mais aparece, menos é sentido. Quanto mais responde, menos sua palavra pesa. O que Robert Greene organizou na Lei 16, das 48 Leis do Poder, não é técnica de manipular. É regra da natureza humana. Ela atuou em império e corte real, em vínculo afetivo e jogo de poder. A regra é simples na forma, bruta na prática. Use a ausência para elevar respeito. Aqui surge o conflito interno. Você foi levado a crer no oposto. Presença virou sinônimo de cuidado. Disponibilidade virou prova de afeto. Resposta rápida virou prova de interesse. Ausência virou frieza, virou arrogância, virou abandono. Essa crença mantém você invisível. Neste vídeo você vai entender o motivo. Excesso de presença corrói valor. É forma silenciosa de autossabotagem. Você verá exemplo histórico de poder real. Homem que usou a ausência como ferramenta. Vai sair com uma nova percepção. Isso altera seu modo de agir em toda a área da vida. Se este conteúdo faz sentido, se busca algo além do comum, vale se inscrever agora. O que vem não é para todos. Antes de teoria, há uma verdade dura. A verdade sobre sua reação à insegurança. Lembre do último momento de perda. Um vínculo ficando frio, uma amizade criando distância, uma posição sob dúvida, um projeto sem atenção. O que você fez? A maioria intensifica a presença, envia mais mensagem, explica além do necessário, justifica além do ponto. Aparece o tempo todo, como se volume gerasse valor, como se frequência criasse peso, e quanto mais você insiste, mais rápido o outro se afasta. Não por crueldade, mas por natureza humana. A mente liga escassez à qualidade. Dificuldade de acesso gera importância. Raridade desperta desejo. Não é opinião, é traço evolutivo. O que é abundante perde impacto emocional, mesmo que tenha alto valor real. Você pode ser o mais capaz da sala, mas se está sempre ali, sempre pronto para responder, sempre disponível sem chamado, você vira parte do cenário. E cenário não gera respeito. Cenário é ignorado. O que será revelado aqui não é sobre jogo raso, não é fingir indiferença. É algo mais profundo. O homem raro não precisa manipular. A própria natureza age por ele. Mas há um ponto incômodo, algo que muitos evitam dizer. A ausência estratégica não cobre vazio interno. Se for máscara, ela falha. E isso muda tudo. Existe um processo. Ele tem etapas claras. Você talvez já viveu isso, sem ter palavra para definir. Isso se chama banalização por excesso de exposição. No início de qualquer vínculo, surge tensão natural. Há incerteza no ar. Existe lacuna de informação. Enquanto essa lacuna vive, você parece complexo e profundo. Alguém que ainda será descoberto. Então você começa a preencher o espaço. Conta mais do que precisa. Explica além do ponto. Compartilha em excesso. Responde cada vez mais rápido. Aparece com maior frequência. A cada repetição, a tensão cai. A incerteza perde força. O mistério se desfaz. E com ele some o peso da presença. Isso ocorre de modo gradual. Quase ninguém percebe. Na primeira semana, você intriga.
No segundo mês, você é familiar. No sexto mês, você é previsível. E quando vira previsível, deixa de ter valor instintivo. Não porque mudou, mas porque a percepção saturou. Pense no que está sempre ao alcance: a água da torneira, a cadeira usada todo dia, a luz que entra pela manhã. Você não reflete sobre isso, não aprecia de forma ativa, simplesmente assume que estará ali. Sem raridade, não há impacto emocional. Agora imagine 3 dias sem água. Ela vira seu foco central. Essa é a lei da escassez. Ela atua de modo direto e rege também relação humana. Rege liderança, atração e influência. O homem sempre disponível vira torneira. Funcional, previsível, constante. Sem tensão emocional. Aqui surge distinção vital. Há a diferença entre a ausência real e simulada. O primeiro tem vida densa, tem propósito concreto, tem estrutura interna que o ocupa. O segundo finge ausência, mas por dentro espera resposta ansioso. Um age por abundância, o outro age por carência disfarçada. Quem está ao redor sente isso, mesmo sem saber explicar. Algo parece fora do lugar, e essa leitura inconsciente é poderosa. Por isso era preciso falar da base, a ausência que eleva respeito. Como Robert Greene descreve, não é tática isolada, é consequência natural. Surge de quem é pleno por dentro. Há algo ainda mais fundo, algo que poucos admitem. Excesso de presença nasce do medo. Medo de ser esquecido, medo de perder espaço, medo de ser dispensável. Quando esse medo não é encarado, você entra em submissão crônica. Vira refém de validação constante. Transforma vínculo em busca por aprovação. Nenhum homem sustenta respeito assim. Respeito real não vem de presença contínua. Vem da capacidade de gerar falta. Há um padrão recorrente. Homens estudam desenvolvimento pessoal, absorvem teoria e princípio, mas na hora crítica falham. Quando a ansiedade surge, o padrão antigo retorna. Mais adiante isso será explicado. Antes é vital entender algo. Arquétipos de poder usaram a ausência constante, não como truque ocasional, mas como postura de vida. A história não é lista de datas. É arquivo de padrão humano. Quando você aprende a ler isso, vê o mesmo princípio em toda cultura, em época distinta, em contexto distante. A ausência estratégica não começou com Robert Greene. Ele apenas deu nome claro. Veja a estrutura imperial do Japão. O imperador do Japão era a honra máxima, reverenciado como linhagem divina. Cada aparição tinha peso quase cósmico. Ninguém o olhava direto. Rituais regulavam cada contato. O centro desse poder não era exército, não era riqueza acumulada. Era a raridade da presença. O imperador surgia pouco, falava menos ainda. Sua vida era cercada de cerimônia. A distância criava reverência. Distância ampliava o respeito. O que é difícil de acessar parece sagrado. O que é fácil vira comum. Avance para a Europa do Renascimento. Lorenzo de Médici entendeu esse padrão. Ele moldou o poder em Florença. Participava da vida pública com seleção. Não estava em todo evento. Não atendia toda demanda. Criava tensão ao redor do nome. Ninguém sabia ao certo sua intenção. Essa incerteza sustentava o poder. A corte girava em torno da expectativa. Agora observe um cenário moderno. Steve Jobs voltou à Apple em 1997, após 12 anos distante. A empresa estava perto do colapso. Ele trouxe mais que visão. Trouxe o peso da ausência. Não era figura sempre acessível. Manifestava presença intensa e recuava. Cada aparição tinha impacto concentrado. Reuniões com ele eram descritas como intensas, como experiências marcantes. Isso não era mero traço pessoal. Era posicionamento. Aqui muitos cometem erro grave. Copiam o comportamento externo, sem entender a base interna. O imperador não seguia técnica. Sua identidade já era rara. Jobs não buscava aprovação social. Era consumido por visão maior. Lorenzo tinha prioridade real.
Isso tornava a presença constante inviável. Raridade verdadeira nasce de dentro, de vida com peso real. Isso leva a uma pergunta direta. O que hoje ocupa sua vida com força? Que tornaria sua ausência natural? Não é pergunta vazia. É teste claro. Sem resposta concreta, sua ausência parecerá encenação e será sentida como tal. A ligação entre vida interna e percepção externa. Vida densa gera presença com peso, mesmo quando você está no ambiente. Homem focado em obra real entra em um espaço e comunica valor, sem dizer palavra. Seu tempo parece ter custo, e custo sustenta respeito. Há uma dimensão pouco debatida. Não é a ausência física, é a ausência verbal. É o que você não fala, o que não explica, o que não justifica. Um padrão destrutivo surge aqui. A compulsão de preencher silêncio, explicar cada decisão tomada, justificar cada escolha feita, virar legível demais. Como se total clareza fosse virtude, como se ser totalmente entendido fosse meta. Não é. Legibilidade total remove tensão. Sem tensão, não há gravidade emocional. Pense no homem que explica tudo, que responde com justificativa longa, que não tolera pausa. Ele pode ser brilhante, pode estar sempre certo, mas não inspira respeito profundo, não desperta curiosidade duradoura. Por quê? Porque já entregou tudo. Nada resta a descobrir. A curiosidade morreu cedo. Agora imagine outro perfil. Responde de forma breve e precisa. Depois, silencia. Toma decisão sem expor todo o processo. Você sente deliberação, mas não acessa tudo. Esse homem ocupa sua mente, mesmo quando está longe. A ausência verbal supera a física. Ela cria vácuo de compreensão. A mente odeia vazio. Quando não entende por completo, continua tentando, continua voltando, continua sendo puxada. Isso se aplica ao conflito. O homem que se defende rápido, que justifica cada ponto, sinaliza dependência de aprovação. Mostra que a opinião alheia o afeta e transfere poder de imediato. Já o homem que pausa, considera antes de responder, fala apenas o necessário, sem ansiedade visível, sem desejo de convencer. Opera com segurança interna. Isso soa como autoridade, não por arrogância, mas por autonomia interior. Há uma linha sutil aqui. Existe silêncio com substância e silêncio que mascara vazio. O primeiro é magnético, o segundo é oco com fachada. Quem convive percebe a diferença, mesmo sem saber explicar. A ausência verbal real vem de profundidade, de quem já processou muito por dentro, não de quem teme julgamento. Agora uma provocação fica no ar. Lembre do último conflito. Quando foi desafiado, o que você fez? Quanto falou? O que buscava ao falar? Não responda agora. Guarde a pergunta. Escreva nos comentários depois. Quando sentiu que falou demais? O que ocorreu em seguida? Não há resposta certa, mas a pergunta revela estágio interno. A psicologia do silêncio não é passividade, é forma refinada de poder. A cultura exalta a fala constante, associa volume à competência, mas não ensina algo crucial. Escuta profunda com fala seletiva, gera influência real. Não depende de volume, nem de frequência. E há algo ainda mais densa. Conecta a ausência verbal e física com a estrutura do seu ser. Tem relação com o que você nunca guardou, com o que sempre entregou cedo demais. Há um princípio oculto por trás de tudo, mais básico que qualquer técnica, mais profundo que postura externa. É o princípio da reserva interior. Todo homem carrega energia psíquica, energia emocional e criativa. Ela pode ser gasta, ou pode ser acumulada, pode ser entregue a qualquer um, ou guardada com direção clara. A maioria gasta assim que recebe. Conta cada pensamento, divide cada ideia cedo demais, expõe plano antes de agir, distribui atenção e afeto sem critério, sem medir o custo interno. E quanto mais distribui, mais vazio se sente.
E quanto mais vazio, mais busca retorno externo. Vira ciclo que se alimenta, até surgir dependência de validação. Isso não é falha moral, é falta de treino em contenção. Contenção não é repressão. Essa diferença é vital. Repressão é negar o que sente, é empurrar para baixo e gerar pressão interna perigosa. Contenção é escolha consciente. É viver algo por dentro, sem externalizar de imediato. É sentir com força, sem precisar anunciar. O homem contido processa a raiva, sem explodir. Processa a atração, sem declarar. Processa a insegurança, sem expor fragilidade. Processa a ambição, sem fazer anúncio. Esse trabalho interno cria densidade. Densidade que é percebida como peso e substância. No Japão existe a ideia de ma. É o espaço entre dois elementos, a pausa entre notas, o silêncio entre palavras. Esse vazio não é falta, é conteúdo em si. O espaço cria a música, o silêncio dá peso à fala, a ausência dá valor à aparição. Isso toca seus vínculos centrais. Quando você está com alguém, está inteiro de fato? Ou está dividido em muitas direções? Não é quantidade que cria laço, é qualidade de presença. E qualidade nasce de reserva. Quem guarda energia chega diferente. Não chegou esgotado, guardou algo para o momento. E isso é sentido, não como truque, mas como presença real. Há, porém, uma consequência. Quando você guarda mais e aparece menos, alguns vão se afastar, outros vão se sentir rejeitados. Podem chamar de frieza ou de arrogância. Você sentirá vontade de explicar, de provar que se importa. Essa é a prova. A maioria falha aqui. Ser mal entendido dói, ativa impulso de se justificar. Ao ceder a isso, você desmonta semanas de construção. Nem todos acompanham sua densidade. Isso não é tragédia, é filtro natural. Quem permanece após a contenção respeita sua presença de verdade. Chegamos ao ponto mais incômodo. Tudo converge para uma pergunta. Uma pergunta que muitos evitam. Por que você não se torna raro? Não é falta de conhecimento. Você já tem base suficiente. Não é falta de vontade. Você investe tempo e foco aqui. A resposta está em outro lugar. Um lugar difícil de encarar. Você não se torna raro porque, no fundo, duvida do próprio valor. Parece duro ouvir isso, mas examine com honestidade. Se soubesse que seu tempo tem peso, não o daria sem critério. Se confiasse no valor da sua presença, não precisaria aparecer sempre. Se soubesse que sua palavra tem força, não usaria volume para compensar. Raridade não é pose externa, é reflexo da crença interna. Aqui está a inversão final. Você não cria respeito com a ausência. A ausência surge quando há valor real. A ordem dos fatores importa. Muitos tentam inverter a sequência. Buscam parecer valiosos antes de ser. Esse erro é percebido de imediato. O caminho começa por dentro. Construa vida densa e significativa. Desenvolva reserva interior. Assuma propósito que consuma sua energia. Quando há missão maior, a ausência ocorre de forma natural. Não é estratégia, é consequência. Somente essa ausência gera respeito duradouro. Há paralelo com a Lei 16 e com o amadurecimento masculino. O homem imaturo precisa ser visto, precisa de validação constante. Sua identidade depende do olhar alheio. O homem maduro é diferente. Ele sabe quem é, mesmo sem plateia. Sua base é interna. Esse é o movimento central: sair da busca por aprovação e entrar na plenitude autônoma. A prática correta da ausência ajuda nisso. Cada impulso contido fortalece você. Você treina segurança interna, treina contenção, treina afirmação silenciosa. Quando evita a mensagem por ansiedade, quando não justifica o desnecessário, quando não aparece por carência, você molda seu caráter. Com o tempo, isso transforma sua identidade, não apenas sua imagem externa. E quando sua identidade muda,
A percepção externa muda junto, não por cálculo, mas por coerência natural. Isso não ocorre em semanas. É trabalho contínuo. É decisão firme e sem volta. Parar de viver por aprovação, começar a viver por profundidade. Se você chegou até aqui, não busca distração rasa. Busca algo mais denso. Este espaço é para quem aceita confronto interno, para quem prefere verdade incômoda. Se essa é sua postura, inscreva-se agora. A jornada exige honestidade constante. O homem que você constrói começa aqui, na decisão de não depender de aplauso. A ausência não encerra poder, é onde ele nasce.